dois, três. Caríssimos amigos, queridos irmãos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Nesse momento, entramos no ar para realizar mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje estamos muito felizes, pois estaremos realizando o programa de número 100º. Então vamos, para agradecer a oportunidade, convidar a todos para juntos realizarmos a oração, que é a súplica para que o Senhor abençoe as nossas atividades, sustente a todos nós e nos inspire nos estudos a serem realizados. Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial, ao nosso Criador, ao Senhor de toda a justiça, de amor e de bondade, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade que Tu nos concedes, de mais uma vez nos reunirmos em torno do Teu Evangelho, auxiliados com esse benefício extraordinário da doutrina espírita, bem como a presença dos benfeitores espirituais que já se fazem presentes. Rogamos, Senhor, que o nosso momento, o nosso encontro seja pródigo de realizações, que possamos angariar todos os elementos necessários para a nossa caminhada com vistas à perfeição. Suplicamos, Senhor, que concedas a inspiração para entendermos as leis. Pedimos, Senhor, a medicação para nos auxiliar quanto às nossas mazelas físicas, morais, espirituais. Senhor, robusteça a nossa fé com o Teu toque de misericórdia. Envolva ainda a todos os nossos familiares, companheiros, que nesse momento dividem conosco o mesmo teto. Companheiros queridos que estão à distância. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, todos que sofrem, todos aqueles que ainda não se despertaram para a realidade espiritual. Ajuda-nos, Senhor, para que o bem possa não só entrar em nós, pela Tua augusta misericórdia, mas, acima de tudo, se expressar nas nossas atitudes, brotando como uma fonte inestancável do nosso coração. E assim, nestas vibrações que a fraternidade nos oferece, favorecida ainda por essa rede do bem, em que estabelecemos uma sintonia tão produtiva, tão importante para todos nós, possamos, Senhor, atingir aos objetivos que foram traçados por Ti no mundo maior, ao término do nosso programa, em paz, em segurança e confiantes na missão que Tu nos confias, nas oportunidades que a vida se revela
que possamos, Senhor, perceber com clareza a presença dos amigos espirituais que, em Teu nome, promovem a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Ao nosso querido Ismael, mentor espiritual do Brasil, ao precursor dos novos tempos, Allan Kardec, que te representa junto desta falange do bem, o Espírito da verdade. Se conosco, Senhor, nesta alegria que caracteriza os nossos encontros das terças-feiras, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, para quem está se conectando agora, chegando agora no nosso espaço, boa noite para todos. Boa noite a todos os membros da Rede Amigo Espírita, aos nossos companheiros da Rede Brasil Espírita de Maceió, ouvintes da Rádio Brasil, que compõem a Rede Brasil. Gostaríamos de abraçar a todos e agradecer a audiência cada vez mais dinâmica nestas nossas atividades que têm favorecido tanto os nossos corações. As noites de terça-feira se tornam prazerosas. E eu confesso que quando iniciamos o dia, fazemos a nossa oração expectantes por reencontrar a todos aqui. E a gente estende esse movimento carinhoso para todos aqueles que não podem nos acompanhar ao vivo e que acessam tanto o áudio quanto o vídeo posteriormente através da Rede Amigo, da Rádio Brasil, do site da FIAC, aonde nós disponibilizamos os vídeos realizados e os áudios. Temos uma playlist que, graças a Deus, a gente está conseguindo quase completar todos os áudios que foram produzidos. Faltam alguns, porque nós tivemos problemas, perdemos alguns estudos, inclusive aqueles que estão faltando, a gente tem feito uma campanha para tentar conseguir junto daqueles corações que normalmente baixam estes áudios para escutar num outro momento. Então, sem delongas, hoje, de uma forma muito especial, nós estaremos iniciando algumas reflexões em torno do romance Ave Cristo, psicografado na década de 1950 pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso benfeitor, o evangelizador do Brasil, Emmanuel. Estudamos alguns aspectos do romance há 2000 anos. Trabalhamos durante muitos meses os personagens, as lições. Depois nós caminhamos por alguns poucos encontros em torno do livro 50 anos depois. E agora vamos versar o nosso trabalho em torno desse romance Ave Cristo. E antes de adentrar nas histórias, trazer algumas, quem sabe, novidades para você, o estudioso atento da obra de Emmanuel, nós gostaríamos de abrir o livro com ele, o benfeitor Emmanuel, quando no prefácio traz para nós um texto extraordinariamente belo. Ave Cristo. Ave Cristo é uma saudação. Eu me recordo de Arnaldo Rocha falando sempre isso. O grande amigo de Chico Xavier, que se tornou também um instrutor nosso, um querido amigo, um saudoso companheiro dos tempos de União Espírita Mineira. Vamos lá. Hoje, como outrora, na organização social em decadência,
Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, conluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressam, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Alinhando, pois, as reminiscências desse livro, não nos propomos romancear, fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros de nossa fé. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães, na tarefa que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas
de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. Que texto! Emmanuel, esse polígrafo, esse escritor de admirável competência, nobreza, caráter de mestre, que fala pouco, mas diz muito. O suficiente para nos fazer pensar. E eu gostaria de iniciar as considerações convidando você, amigo espírita, cristão, companheiro, porque o prefácio foi escrito exatamente no dia 18 de abril de 1953. 1953. Olha que interessante. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Observemos. Data de comemoração do Espiritismo. O Espiritismo iniciou de uma forma oficial no dia 18 de abril. E esse livro, que conforme o benfeitor antecipa, vem trazer uma história que remonta a exemplos dos companheiros do cristianismo redivivo, que é um dos objetivos da doutrina espírita, trazê-lo de volta. Eu vou convidá-los a nos acompanhar, para e passo nesse prefácio. Emmanuel inicia dizendo: hoje como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, hoje como outrora. Ele avança no mundo, porque a proposta do amor não estanca, ela é dinâmica.
eficiente, objetiva. A meta é o progresso. Lei divina, natural. E Jesus avança como vitorioso que caminha em silêncio, embora a inquietação humana impere, a inquietação que duvida, a inquietação que polemiza, a inquietação indiferente, a inquietação hipócrita, a inquietação dos que dormem na ilusão. Jesus avança, restaurando a esperança e a fraternidade. A evolução em bases científicas, dentro dos arrobos filosóficos, não pode prescindir da esperança e da fraternidade. Este é o ingrediente que o Evangelho oferece e que dá sentido aos procedimentos. E ele continua dizendo: para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Eu pergunto a vocês, por que reconstituído? Porque o santuário do amor, ele existe dentro de cada um de nós. Porém, nós esquecemos, por opções, de valorizá-lo dentro das próprias descobertas do caminho. O papel de Jesus como o nosso governador espiritual, como o nosso irmão mais velho, como o mestre dos mestres, é nos fazer recordar. E ele o faz de várias maneiras. Como agora, por exemplo. Ele abraça a todos nós que estamos aqui, que viemos para saudá-lo. Ele responde à saudação, nos oferecendo conforto, consolo, esperança, dentro das tradições das Escrituras, sem fugir uma vírgula, se afastar 1 milímetro do que já está dito ou esculpido na intimidade de todos nós. Ele nos acolhe no conflito, no desespero, no vazio. Ele nos abranda por tocar nas nossas feridas para tratá-las com a sua benemerência, com a sua indulgência, com a sua condição de misericórdia plena, que cuida sem julgar, abençoa, estimulando, afaga, enaltecendo. Eis o Mestre, nos seus legítimos fundamentos de trabalho. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Emmanuel escreveu essa frase em 1953. Como um representante digno de Allan Kardec, do Espírito de Verdade, na comemoração do Livro dos Espíritos, ele vincula a uma obra que ele trouxe do mundo espiritual,
a Allan Kardec e a doutrina espírita. Para mostrar que ele está dando um singelo contributo, embora de um valor exponencial para nós que estamos na retaguarda, para nos chamar a atenção quanto às nossas responsabilidades também com a doutrina. E jamais compromissos com o nosso ego, com a nossa vaidade, com o narcisismo. O compromisso que temos na realização de qualquer atividade como espíritas cristãos é contribuir para a obra do Senhor. Cristo pacifica. Em 1953, a tormenta desenfreada campeava. 1953 significa apenas 8 anos pós-guerra. Um mundo destruído pelas bombas do fascismo, do nazismo. É necessário refletirmos, mas ao mesmo tempo buscar essa frase e trazer para o ano de 2015. Porque a tormenta continua desenfreada. Porque ela faz parte de um processo de evolução. E nós precisamos do Cristo que pacifica. Por isso precisamos de agir em nome dele, porque se ele nos pacifica como agora, a nossa responsabilidade é pacificar também. E não trazer insegurança. Não fomentar dúvidas. Então observemos, queridos amigos, que até dentro do nosso próprio movimento religioso, inadvertidamente ou irresponsavelmente, a gente cria dúvidas, a gente alimenta pânico com o nosso comportamento. Que muitas vezes, ou na maioria das vezes, se faz contraditório com o que Allan Kardec preconizou para nós espíritas. Desculpem, mas nós precisamos de acalmar o nosso mundo íntimo para pacificar o mundo de fora. Por mais negrege a sombra, o Cristo ilumina. O Cristo ilumina nossa intimidade. E nós precisamos de aprender a refletir essa iluminação nas nossas condutas. Por mais se desmande a força, Cristo reina. Porque o reino do Cristo é o reino que favorece o espírito da força. Enquanto a nossa ação favorece a força do espírito bélico, humano, vaidoso, egoísta. O Cristo reina no silêncio que agora fala para nós em harmonia, em melodia, em poesia, em música da esperança. Por quê? Para que guerrear? A guerra por si só já assola, dilacera, separa. O Cristo é silencioso. Sejamos cristãos que devemos aprender a silenciar e abençoar, a falar quando convidados, mas medir o que nos compete dizer, para jamais a nossa frase ser espada
que fira, que entristeça. Não. A fala do cristão é a fala que convida, que indica, que apazigua, que dá força. É a palavra amiga. A ideia, ou melhor, a obra do Senhor roga recursos na concretização da paz. A obra pede combustível para a luz. Que combustível que a luz necessita? O da verdade? O do amor? E ao mesmo tempo reclama boa vontade na orientação para o bem. Boa vontade, entrega, compromisso, realização, sacrifício. Nós estamos verdadeiramente trabalhando quantos cristãos do período pós-apostólico? É um convite. A bênção, a ideia divina requisita braços humanos. Por que a ideia divina requisita braços humanos? Para que a obra seja construída entre os homens. A religião vem da palavra etimológica, da etimologia da palavra que define religar. Religar. Religar o que está desligado. Então a ideia divina propõe para o homem religar a vida, religar aos seres, aos semelhantes. Só assim que nós entenderemos que jamais nos desligamos de Deus, porque é impossível. Mas podemos desfocar os princípios que são divinos, que estão dentro de nós e que podem se transformarem nesse combustível para a luz. A bênção do céu exige recipientes na terra. O recipiente que transporta a água da vida. O recipiente que transporta o vinho do sacrifício, da sabedoria. O vaso. O receptáculo que vai transportar a verdade. Nós podemos nos tornar recipientes, embora queremos ser o próprio conteúdo. O conteúdo não é nosso, não somos nós. Nós somos facilitadores, por isso a nossa obrigação é manter o recipiente limpo. Precisamos nos disciplinar para isso. E se vamos falar de recipientes limpos, por que não dizer para nós espíritas sobre a nossa responsabilidade de manter as bases doutrinárias limpas? Como nos entregou Allan Kardec? Sem conspurcar, sem adulterar e sem nos julgarmos autoridades. A gente costuma ver entre nós pessoas se candidatando a ser referências ou autoridade em espiritismo. Nós temos no movimento espírita autoridades. São pessoas que são eleitas, escolhidas para ajudarem a organizar o movimento espírita.
e que não tenhamos dúvida de que, se convidadas para falar na sociedade, estão indo com a chancela do próprio movimento. Porque quando se elege, por exemplo, um presidente de uma federativa ou de uma casa espírita, estamos confiando responsabilidades. Mas devemos, ao mesmo tempo, compreender que a autoridade da doutrina está na própria doutrina. Os homens são apenas facilitadores. Então, imaginemos como que nós podemos tratar os convites que o mundo nos oferece, nos arvorando impiedosamente ou com a ilusão de nos apoiar nas bajulações do mundo e nos arvorarmos em sermos a última palavra, ou nos mantermos com sobriedade, com simplicidade, como fez, por exemplo, Francisco Cândido Xavier entre nós. Quem sou eu para me aventurar em determinados assuntos? Certa feita ele disse, quando questionado se ele tinha informações sobre Allan Kardec, ele respondeu a um repórter da cidade de Uberaba, na década de 70, nós temos esta entrevista no blog chico-xavier.com. Pesquisem. Quando ele diz assim, eu não tenho autoridade e não me sentiria feliz ou seguro se o mundo espiritual me revelasse qual é a posição de Allan Kardec. Eu não teria coragem em revelar tamanha envergadura do nosso codificador. Queridos amigos, meu Deus, o Chico era cuidadoso, respeitoso, jamais falava, jamais trazia informações extemporâneas que causasse dúvidas a quem quer que seja. A obra do Chico, as entrevistas do Chico, as gravações, os vídeos do Chico e aqueles que conviveram de verdade com o Chico atestam isto. Atestam a honradez daquele homem, a dignidade desse recipiente fantástico que se transformou Chico Xavier. Então, como recipientes, observemos o que nós transportamos. Inclusive, quando convidados a opinarmos sobre determinados assuntos. Inclusive os do modismo que campeiam no nosso meio. A gente tem sido convidado a responder algumas questões que, vamos dizer assim, suscitam conversações no nosso movimento. Recebemos e-mails, somos abordados em vários portais, em várias condições que nos encontramos como palestrista, que viajamos, que atendemos pessoas das mais variadas regiões. E eu tenho repetido, amigos, quando você tiver dúvidas sobre um assunto, antes de aceitar, antes de divulgar, o convite é fazer o que o Chico fazia. E eu vou contar para vocês uma história.
Certa feita, o Arnaldo, lá nos primeiros movimentos de convívio com Chico em 1946, a partir de outubro, muitas vezes o Arnaldo via o Chico com seu paletó, sempre com um braço assim, segurando um braço assim, um braço segurando o outro e tal, e andando assim meio de uma forma estranha. E o Arnaldo falou assim: mas Chico, por que você está andando assim, você está segurando o braço? Ele disse: não, Nadinha, porque eu tô guardando aqui um objeto debaixo do meu braço. Aí o Arnaldo falou assim: mas o que é isso, Chico? Porque eu viro e mexo, eu vejo você andando desse jeito. Ah, Naldinho, sabe o que é? É que eu sempre carrego comigo o livro dos Espíritos. Quando não é o livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre levo para as nossas reuniões, para as nossas visitas, porque vai que chega lá não tem. E nós, Naldinho, não podemos prescindir de estudar Allan Kardec. Então, todas as dúvidas que nós tivermos, Naldinho, olha o que ele estava falando para o seu amigo, com uma simplicidade ímpar, sobre a importância de se estudar Allan Kardec. Certa feita ele contou para o Arnaldo que Emmanuel, uma vez por semana, levava ele, Chico Xavier. Isso lá na década de 40, levava o Chico Xavier para estudar a doutrina espírita no plano espiritual. E o Chico participava de uma sala de alunos, aonde quem ministrava as aulas era Emmanuel. E geralmente o Emmanuel, no final dos estudos, afirmava assim para o pessoal: gente, graças a Deus, hoje o estudo foi produtivo. E eu sinto que eu aprendi junto com vocês alguns pontos que eu até então não tinha percebido. Então, se o Chico, com humildade, Emmanuel, com toda a autoridade, se colocam na condição de aprendizes do Espiritismo, quem somos nós? Para aventurarmos, inclusive, a entrar, para colocar, muitas vezes, sal aonde já está temperado, ou ter a pretensão de colocar mais pimenta aonde já está picante, favorecidos pela tola pretensão de sermos donos da verdade. Todas as teses, meus amigos, elas são defendidas para amanhã os estudiosos buscarem outras teses. Aí estou vendo os nossos companheiros no chat. Eu peço que vocês enderecem as suas participações. Vamos continuar. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução. Então, a tarefa do Espiritismo é reconstruir. Certa feita, Chico escreveu uma carta para o então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas. Essa carta está no livro Testemunhos de Chico Xavier, que ele diz assim, que Emmanuel define a nossa tarefa no Espiritismo como tarefa de construção. A nossa tarefa não é de divulgação. E sempre quando eu perpasso essas reflexões, eu sou convidado a rever muitos conceitos. A gente acha que estamos divulgando. Temos a pretensão de nos julgarmos como missionários. Nosso trabalho é de reconstruir o nosso próprio destino. Reconstruir o cristianismo que nós pisamos. As religiões que nós barateamos. Reflitamos, queridos amigos. Lucília, pode interagir sim, amiga. Pode colocar as suas perguntas. Eu brinco com o pessoal que só é proibido aqui pergunta difícil. Tá bom, querida amiga? Né? Então, mas
eu peço que você coloque as suas ponderações dentro do assunto que está sendo desenvolvido. É isso aí. Então vamos lá. Reconstrução, que clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Sacrifício de si mesmas. E eu estou vendo que a nossa amiga Lucille, por revelação da Cleusa, ela é portuguesa, com certeza, grande amiga, irmã. Que a nossa Isabel de Aragão, a benfeitora da península, possa também te inspirar junto conosco para que a gente possa nos aproximar do Evangelho. Não é isso? Bom, a Marilac trouxe uma participação, finalmente uma participação. Obrigado, Marilac. Ela está dizendo assim: nossa, como esse texto me reporta ao item 5 do Cristo Consolador. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. E ela conclui dizendo: isso emociona muito e é profundo. É isso mesmo, Marilac. Então, eu gostaria muito que nós refletíssemos quanto espíritas, quanto a nossa responsabilidade de dissipar as trevas. Como que se dissipa a treva? Fazendo luz. Fazendo luz. Então, quando você perceber a treva batendo na tua porta, mascarada com nomes ilustres, adocicada com palavras que muitas vezes chegam sorrateiras, cândidas, para convencer, para sensibilizar, cuidado. Cuidado. Então você dissipa a treva não combatendo a treva. Nós dissipamos a treva fazendo luz. A luz da oração, a luz da reflexão, a luz do silêncio e a luz da paciência. Porque nós aprendemos com Jesus que as árvores se manifestam através dos frutos. A copa, a sombra, ela conta um pouquinho, mas a árvore é conhecida nos seus fundamentos pelos seus frutos. Então observe-se a mensagem, a notícia, a página, o artigo, o livro, o discurso. Se ele não está muitas vezes apenas encantando. O importante, no entanto, é ele apresentar-se de uma forma imponente nos fundamentos da verdade, que acima de tudo é simples, é fraterna e liberta, como Consolador prometido. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Não tenhamos dúvida. Em toda parte. E em cada parte que somos convidados, está definindo para nós uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Deu aí, queridos amigos? Isso é fundamental para o nosso interesse, atenção aos convites. O Senhor está te chamando para trabalhar nesta reconstrução nas mínimas coisas. E muitas vezes a gente fica esperando, achando que vamos realizar edificações faraônicas. Amigo, o mundo regenerado, ele vai ser construído a partir da oferta de um copo de água, de uma roupa para quem está nu, de um remédio para quem está doente, de uma palavra
para quem está desesperado. Jesus é quem disse isso. Quando a um destes fizerdes, a mim estareis fazendo. Observe que extraordinário convite de Jesus. É esse o grande propósito do Evangelho. Que a gente adocique, que a gente modifique, que a gente estabeleça uma metodologia inteligente para modificar os hábitos, para nos qualificarmos como cidadãos, como filhos, esposos, pais, vizinhos, companheiros de tarefa. Esse é o propósito do Senhor. Enquanto a perturbação se alastra, sempre a perturbação se alastrou. E tem muita gente, precipitadamente, tirando algumas conclusões que elas são um antissistema da evolução, ou uma antítese da evolução. Como se nós vamos ou podemos acabar com a perturbação a partir de constrangimento. Isso é um atestado de desconhecimento da lei de evolução. Você não vai modificar por constrangimento. Nós podemos implementar dissertações belíssimas quanto a isso. Acontecimentos que vão visitar a nossa caminhada como indivíduos, como coletividades. E isso vai dizer, olha, você escolhe. Ou é assim ou não serve. Amigos, a evolução, ela não se dá em saltos de qualidade. Ela se dá no salto da quantidade para a qualidade. Como que se dá isso? Num processo de repetição, que apresenta para nós facetas extraordinariamente interligadas. Então, o que para muitos é um delito, para outros é um aprendizado. Por isso o Senhor não trabalha com a justiça que cheira a força humana. Não. A justiça de Deus opera em misericórdia. Aí alguns podem até dizer assim, mas se o delinquente realmente não quiser, ele pode ser convidado para ser trancafiado em outras ambiências, inclusive planetárias. Ok. Isso é muito mais do que tranquilo. Allan Kardec trata do assunto para nós, em vários pontos da codificação espírita. Só que este processo de seleção, ele vai acontecendo de uma forma natural. Não existe derrogação de lei. O indivíduo vai selecionando a sua ambiência espiritual a partir do seu próprio peso específico. Ok? Só que isso vai acontecendo de uma forma em que haja um equilíbrio nos sistemas. Seja dentro de uma família, seja dentro de uma coletividade, ou posso até dizer, numa população planetária. Então, não aguardemos que o mundo espiritual vai promover algo de fantasmagórico para que a gente possa realmente optar por ser abduzido, por ir para o planeta Chupão, ou se é dado para nós um tempo específico para isso. Não, amigos. Vamos estudar a lei de evolução com calma, sem precipitação e sem misticismo. Porque se
fosse assim, Jesus não estava caminhando no tempo e no espaço silencioso, cuidando de cada um de uma forma muito específica, muito especial, gente. Enquanto a perturbação se alastra, envolvente, 1953 ou julho de 2015, a data que a gente vive. E assim será em 2030, em 2050. Por que é um século? Emmanuel fala, o que é 1 milênio, 2 milênios no calendário divino? Isso está escrito na introdução do livro há 2000 anos. A não ser 2 minutos, talvez, no calendário do Senhor. O que são algumas décadas? Então não vos perturbeis com a possibilidade que o mundo vai acabar agora em 2019, porque ele não acabou na virada de 99 para 2000. Ele não acabou em 999 para 1000. Ele não acabou na virada de milênios. Mas numa visão limitada, ele acabou, por exemplo, para os egípcios, quando eles estavam debaixo das pragas, das conhecidas pragas do Egito lançadas pelo povo judeu, ou pelo um fenômeno da natureza, de um grande vulcão que estava em erupção na Grécia. Quem estava no Egito teve a sensação quando o céu escureceu, quando os primogênitos morreram, quando o Nilo ficou com as águas vermelhas. Para ele o mundo ia acabar. Como para os habitantes de Pompeia, diante da montanha que cuspia fogo, fumaça, gases. O mundo estava acabando para quem vivia, que estava naquele período em Pompeia, no ano de 79 da era cristã. O mundo estava acabando para quem, por exemplo, vivia nas regiões que o tsunami levou centenas de milhares de vidas para o mundo espiritual. O mundo estava acabando. Como o mundo pode estar acabando para quem está perdendo um ente muito querido? O mundo estava acabando para quem morava em Berlim, quando os aliados destruíram a Alemanha. Da mesma forma que o mundo estava acabando para os habitantes de Londres, quando a Força Aérea Nazista destruiu a capital da Inglaterra. O mundo pode acabar de várias maneiras, depende do seu ponto de vista. O que é o nosso planeta dentro de um sistema solar? O que é o nosso sistema solar dentro da galáxia? O fator da evolução precisa de ser tratado com calma, embora respeitemos os afoitos ou as ideias que, em nome do Espiritismo, se distanciam completamente das bases doutrinárias. Enquanto a perturbação se alastra envolvente, enquanto a ignorância e o egoísmo coluiados erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além. 18 de abril. Os mortos ressuscitaram. Para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem. Consoladoras. Volta Emmanuel a dizer. E convincentes,
consoladoras e convincentes. Para ser convincente, não significa que tem que ter aval de 1, de 2, de 3, de vultos. Amigos, para ser convincente, ela tem que ter coerência. E acima de tudo, para ser convincente, as vibrações da verdade, elas têm que encontrar ressonância na intimidade intuitiva do ser. A verdade é poderosa. A mentira engana. Os discursos de Hitler convenciam milhões de pessoas. Mas o que acontecia depois de alguns minutos pós o discurso? Reflitamos. A verdade única, a verdade inquestionável é a do amor. O amor encontra no nosso coração uma inteligência capaz de implementá-la nos domínios do próprio Espírito, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor. Escultor. Você já viu um escultor trabalhando uma obra? Talhando, burilando, seja o material que ele trabalhe. É uma obra de paciência. Porque o artista, ele vai tirar, acima de tudo, a alma do trabalho, que brota do coração e materializa com a sua habilidade para que os homens possam perceber um pouco da beleza que aconteceu dentro da alma do escultor. Sem esforço e sacrifício. Ninguém galga os degraus da escalada que conduz a Deus. Foi colocado no chat. Então Jesus é o divino escultor. Ele está cuidando do nosso coração. Mas Ele quer que nós nos transformemos em escultores. Aí Ele vai entregar para nós as ferramentas. E aí, por consequência, seremos nós os artífices da grande obra. A fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Alinhando, pois, as reminiscências desse livro, vamos alinhavar a reminiscência desse livro. Quando o Emmanuel não pretende romancear, nem fazer literatura de ficção, ele não está inventando uma história. Ele está trazendo fatos, ele está trazendo a história, ele está fazendo um trabalho de arqueologia. No caso, arqueologia, como é que eu vou dizer? Arqueologia filosófica, arqueologia moral, arqueologia espiritual, arqueologia de uma história universal que fora escrita com páginas-luz daqueles que vieram depois dos apóstolos. Qual o objetivo? Que a gente aprenda o ofício de mergulhar na história e fazer uma arqueologia psíquica. Hermílio Miranda, notável escritor do movimento espírita, desencarnado há pouco tempo, ele gostava das pesquisas do psiquismo. Escreveu trabalhos extraordinários.
no fundo, Hermínio Miranda pegou o gancho. E ele deixou um legado interessante para que a gente aprenda a fazer isso. Mas um mergulho, um processo arqueológico nesses escombros que estão guardados dentro do nosso psiquismo, no nosso inconsciente. E como é que você vai fazer isso? Estudando a sua história, percebendo as suas tendências, analisando os sentimentos que brotam a cada novidade. Há muitas tarefas que o Senhor nos convida. A principal delas é entender de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. Entender um pouco de quem é você. Nós não nos conhecemos de verdade. E eu costumo brincar dizendo, e tem pessoas que falam assim, eu conheço meu marido. Ah, conheço meu filho, conheço minha esposa. Amigos, a gente não se conhece de verdade. Por isso que a ciência é o autoconhecimento. Sócrates convida que aprender a recordar a história, recordar a verdade que está dentro de você, recordar as escrituras que estão escritas dentro. Eu vou trazer uma participação aqui da Marilac. Marilac hoje está inspirada, Marilac. Que bom, amiga. A construção do reino se faz com entendimento e ação, silenciando a mente, elevando o sentimento ao nível da verdade, em movimento constante com a criação divina. Muito bonito o texto, viu, Marilac? Muito obrigado pela sua participação. Então, continuando. Cristianismo redivivo. Eis o objetivo desse romance. E mais à frente nós vamos comentar os motivos. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje ao trabalho para o espírita cristão. Que devemos trabalhar simplicidade. Trabalharmos a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios, em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores. Olha que interessante. Espinhos, os nossos vícios, a nossa insensatez, a nossa arrogância, são espinhos. Mas transformá-los em flores. Olha que beleza. E as flores encantam. E são elas que vão preparar os grandes frutos do amanhã. E transformar pedra, orgulho, em pães. Pedra, indiferença, em pães. Pedra. A pedra, teoricamente, poderíamos dizer assim, é aquela condição ainda de ausência de sensibilidade. Mas das pedras, nós podemos transformá-las em pães, só com amor. Pães, alimento. Então a indiferença, a arrogância, o orgulho, faça dele o seu alimento. Vamos trabalhar no sentido de fazer com que um homem novo nasça. Os cactos do deserto, olha que interessante, agora a Lourdes que trouxe no chat. Os cactos do deserto têm aspecto agressivo, mas o Senhor coloca dentro dele a água que salva. Que bonito, Lourdes. É isso aí, amiga. É isso aí. Por isso não vamos julgar pelo que está de fora, né? Mas vamos dar tempo ao tempo. E a água representa o quê? Possibilidade de renovação.
renascimento. Não é isso? Nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos. Hoje como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras. Disputa, intelectualismo, teses. Eu acredito nisso, e você? Sabe? Isso só distancia. Vamos pensar, não é? Não vamos nos deter nas divergências. Vamos valorizar as convergências. Vamos nos unir. Cada um tem o seu método de pesquisa, de avaliação. Devemos respeitar a todos e pacificar sempre. Por mais que, vez por outra, podemos nos deparar com aberrações, frutos teratológicos. Não podemos fingir que não existem. Precisamos analisá-los. Mas, acima de tudo, é necessário lembrar que Jesus prescinde disso. Polêmica. Polêmica. É gasolina no fogo. Das nossas tempestades de opinião. Do nosso trabalho fanático e sectário. E do exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Nós vivemos num tempo, na era, que eu vou parafrasear o músico mundialmente conhecido Elton John. Eu citei isso aqui outro dia. Quando ele enalteceu um depoimento do Papa Francisco. Ele disse sobre o homem simples, humilde, que era, sim, a maior autoridade da igreja. Porque lá é autoridade, porque lá o Papa é a figura principal. É diferente do movimento espírita. No movimento espírita não temos papas. Kardec não aceitou esse título. No movimento espírita, nós temos como referência a doutrina espírita. Mas voltando, ele disse: enquanto o Senhor Francisco, a sua santidade como tratado na igreja, apresenta-se humilde, desprendido, nós vivemos na era da vaidade, na era do exibicionismo. Observem como que nós temos necessidade de nos apresentar, de mostrar a cara, de dizer o que a gente está fazendo. Isso é pura vaidade. E no nosso movimento espírita, nos movimentos religiosos, como em grande parte dos segmentos da sociedade, o campeonato do culto do exterior, ele está a todo vapor. E nós temos que ficar atentos quanto a isso. O movimento espírita, face à necessidade do marketing visual, reassumimos a iconoclastia. Até Jesus, nós temos necessidade de colocar um retrato que não necessariamente representa o retrato dele. Né? Então isso é necessário que a gente reflita. Porque não as bases doutrinárias nos apontam outros caminhos. Obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Para que a gente reflita. E caminhando para o fim, o excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração. O coração. O coração. Certa feita eu fui fazer um estudo
contar uma história pessoal. A gente não deve ir, não. Mas foi uma experiência que eu vivi. Eu fui fazer um estudo numa casa espírita, diante de um público muito grande. Há muito tempo lá atrás, a gente ficava muito tenso, preocupado com o trabalho. Não é? Eu perdia muitas vezes até o ponto de equilíbrio. E eu elaborei uma metodologia de apresentação, com muitos detalhes, enfim. E quando eu me dirigia para a tribuna, eu abri o livro onde eu tinha colocado a minha colinha. E quando eu procurei, percorri as páginas, cadê a minha colinha? Eu colei de branco. Eu fiquei igual cera. Fiquei estático, eu perdi a cola. E eu olhei para aquela multidão de pessoas e eu falei assim, Jesus, e agora? Jesus, e agora? Aí o amigo espiritual, tão carinhoso, tão paciente conosco, me disse assim, meu filho, hoje nós gostaríamos que você falasse com o coração. Seja você. Fale. Como você sempre fala para uma, para duas pessoas. Independente do número de pessoas que vão te ouvir, seja você. Você não tem que impressionar. Você tem que fazer a sua tarefa. Porque se você for impressionar, eu garanto que você vai ter muitas dificuldades. A gente não veste uma roupa para convencer quem quer que seja. A gente coloca uma vestimenta de acordo com o ambiente para facilitar a nossa socialização. Mas você tem que vestir uma roupa que te deixa feliz. E não uma roupa que vai competir com a roupa da outra. Com o sapato do outro. Não. Seja simples e faça com o coração. Eu confesso para vocês, não gostei nada daquele conselho, porque eu preferia a minha cola. Mas quem estava na chuva tinha que se molhar. E nós, então, humildemente, tentamos lembrar do texto. Lembrei da primeira frase, depois o resto do texto se apagou da minha memória. E pela primeira vez, eu senti que assim eu deveria me conduzir. Embora muitas vezes nós temos que elaborar mesmo, muitas vezes você tem um roteiro a seguir, você foi convidado para atender um conteúdo, você não pode brincar de fazer de qualquer jeito. Aliás, o fazer com o coração jamais vai prescindir da preparação. Mas desde então, queridos amigos, nós temos tentado trabalhar como aqui agora, neste programa que estamos completando 101 encontros, nós sempre viemos para cá, sem nenhuma pretensão de trabalhar a intelectualidade, de trazer qualquer conteúdo que possa ser ou ter a característica de novidade. Jamais, amigos. Alguns aqui companheiros do chat, outros que nos acompanham à distância, conhecem a gente um pouco. Nós tentamos suscitar, nós tentamos criar ou representar um movimento que possa aproximar pessoas cada vez mais da codificação do precursor dos novos tempos, Allan Kardec, e sentarmos para cear com Jesus no fulgor, na dimensão do seu amor. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo, o serviço pessoal incessante,
únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação. Portanto, eficiência tem a ver com o coração. Você não precisa de fazer-se o que você não é. Precisa do caráter. A lutar por o caráter é a tarefa da evolução, da ética. A conduta é que vai nos trazer paz, a boa conduta. A atitude no bem é que vai garantir a segurança. O exemplo, não exemplo de santos, mas exemplo daqueles que querem, que estão tentando. Só assim que nós poderemos garantir a eficiência. Só assim que nós podemos convidar o nosso amigo a fazer também. Jamais dizendo para ele ou pretendendo se apresentar como representante fiel de Jesus. Mas nós temos um compromisso de sermos fiéis, pelo menos ao que a gente acredita. E isso é do Espírito com ele mesmo. É você com a sua consciência. Emmanuel termina numa súplica. Suplicando assim, Senhor, nos ampare o ideal renovador. Nos ampare. Nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Emmanuel está falando da evolução dele, ele não está falando da sua evolução. Mas ao mesmo tempo ele está te convidando, ele está me convidando a trilhar juntos, como amigos. Ele não está distante. Ele não vai ser um espírito que vai reencarnar aqui para ser o líder dos líderes, como alguns querem. Os espíritos não estão presos a vaidades efêmeras. Alguns dizem que o Emmanuel vai ser presidente do Brasil. Ele pode até ser. Mas que interesse que nós temos nisso? Eu pergunto para vocês. Para resolver o problema da Terra, o Emmanuel está lutando com ele mesmo e nos convidando a lutar também para a gente resolver as questões dos céus, sem esquecer da Terra. Por isso, seja na simplicidade, no caminho que Deus te ofereceu para trilhar, um cidadão digno. Você pode fazer muito mais do que aqueles que estão diante dos holofotes. Jesus não procurou holofote. Ele procurou uma vida simples. Ele procurou pessoas que viviam num lago que oferecia apenas pesca. Ele reuniu 12 doutores? Não. 12 amigos. E com esses 12, o amor que ele empreendeu no trabalho foi capaz de promover a mudança filosófica do mundo inteiro, científica do mundo inteiro. A religião, a condição de nos religarmos uns com os outros como feixes de varas, para que a seiva do amor possa circular dentro da gente. Jesus fez com toda a simplicidade do mundo. É isso que ele nos pede. É isso que ele suplica a Jesus, a Deus, que ajude ele a fazer. E por isso ele nos conclama para que juntos possamos dizer: Ave, Ave, Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave, Ave, Ave Cristo. Que a paz do Cristo, do Senhor, se faça em teu coração, querido amigo,
cristão, espírita, católico, testemunho de Jeová, protestante, ateísta, todos, que a paz se estabeleça nos domínios do nosso coração, independente da posição, independente da condição, da cor, independente de qualquer coisa. Que a paz do Senhor nos afaste de tudo que possa dificultar a nossa redenção. E assim, querido amigo, ouvinte da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil, todos os companheiros que se encontram no chat, é uma honra, é uma alegria, é uma satisfação imensa estar com você dentro da sua casa. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo pão, obrigado pela água, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela sua amizade. Vá, cara, vá caminhando, vá caminhando, vá caminhando, amigo, porque você vai chegar lá. É da lei. Nada vai acabar. Tudo se transforma. A lei de mudança está promovendo mudanças o tempo todo. E como nos faz lembrar Emmanuel agora, a única coisa que não muda na lei de mudança é a própria mudança. Vamos mudar juntos, apoiados por todos estes cristãos que voltam dos primeiros tempos, para dizer que agora somos nós que iremos fazer um cristianismo, um espiritismo mais cristianizado. Como certa feita escreveu Leopoldo Machado, numa letra da música intitulada Alegria Cristã. Tenham todos uma noite extremamente feliz e que amanhã possa representar dias melhores que o Senhor endereça para todos nós. E que Maria Santíssima, a nossa mãe espiritual, a falange das mães, nesse momento, nos abençoe, nos ilumine e nos apoie nessa caminhada com Jesus. Valeu, um beijo no coração de todos. Que assim seja. Até a próxima oportunidade. Valeu.